ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Por favor, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 8, começando no versículo 28 até o versículo 39. Quero falar sobre esses versículos e lançar um desafio para você. Mas antes, vamos orar. Amado Pai, nós te agradecemos pelo privilégio da oração. Entregamos este programa de hoje em tuas mãos, pedindo que o Senhor possa trabalhar em nossos corações. Concede, Senhor, um bom dia para o teu povo e para aqueles que ainda não são salvos. Que Cristo seja glorificado e que possamos ser edificados através do estudo da tua palavra. Agradecemos porque o Senhor responde às nossas orações. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Romanos 8, 28. Faltam 12 versículos para terminarmos o capítulo 8 e creio que aqui Paulo vai a alturas tão sublimes que não há nada igual em outra parte do Novo Testamento. Ele aqui não menciona o Espírito Santo, mas ele descreve os privilégios daqueles que são salvos. Como temos paz com Deus, ele descreve todas as maravilhas do nosso relacionamento com Deus e a obra do Espírito Santo. Mas de agora em diante ele não menciona mais o Espírito Santo. O que é mencionado nesta passagem é o ponto culminante pelo qual somos guiados pelo Espírito Santo de Deus através dos escritos de Paulo. Vamos ver aqui o imutável, irresistível e invencível propósito de Deus e através deste propósito e com este propósito a segurança eterna do cristão. Estas tremendas verdades, tremendas demais para compreendermos com as nossas mentes limitadas, são expressas em uma série de 5 declarações e depois 5 perguntas. E nós vamos examinar essas afirmações e perguntas. Primeiramente, vamos dar uma visão geral destes versículos. Quero dar agora o desafio de você se juntar a mim e memorizar Romanos 8, 28 a 39. Creio que todo cristão que memorizar estes 12 versículos será grandemente edificado. Agora a pergunta é, como vamos fazer? Bem, primeiro leia a passagem 2 vezes, leia devagar e em seguida leia de novo. Faça isso várias vezes por dia e depois se concentre no primeiro versículo. Depois que você o gravou em sua mente e coração, memorize o segundo versículo, Romanos 8, 29. Eu não sei quanto tempo isso vai demorar, mas não desanime. Quando você tiver memorizado toda a passagem e puder dizer para alguém da sua família ou um amigo, sem esquecer nenhum versículo, eu quero que você me escreva e me conte como foi. Muito bem, vamos começar com Romanos 8, 28 a 39. Estes versículos contêm o melhor de nossa experiência cristã e se referem à segurança eterna do Filho de Deus. Algumas das verdades mais fortalecedoras da palavra de Deus estão aqui, nestes 12 versículos. O versículo 28 começa dizendo: E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aqui temos um ponto importante que não aparece neste versículo. É o fato de que Deus está trabalhando todas as coisas para o bem. Diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem, mas a ideia não é de que elas agem por si mesmas para o bem. Esta não é a ideia de que todas as coisas naturalmente e normalmente trabalham para o bem. O fato é que Deus é o único que está trabalhando para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Tenha isso então em sua mente. É Deus quem está por trás das cenas e é o único que está trabalhando para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Os cristãos têm uma visão geral do plano de Deus com respeito a si mesmos, e este plano é de eternidade a eternidade. Antes que o mundo fosse mundo, Deus sabia e nos predestinou, a nós, os nossos filhos, para sermos conformes à imagem de seu Filho, que chegaria o dia em que o Evangelho nos alcançaria e iríamos crer nele e seremos salvos. E o plano de Deus é tão certo que ele já nos glorificou.
Mas, para suprir do meio até o fim, Deus coloca um período entre a nossa fé inicial em Cristo e a glória que será revelada no futuro, fazendo que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Ou seja, Deus é aquele que faz todas as coisas cooperarem para o bem. O versículo começa com as palavras, nós sabemos. Bem, nós podemos ver que há algumas coisas que não sabemos. No versículo 26 diz que não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Sublinha aí a frase, não sabemos o que havemos de pedir como convém. Há muitas coisas que nós não sabemos. Não sabemos quando o Senhor Jesus virá, isso ninguém sabe. Não sabemos quanto tempo vamos viver nesta terra. Qualquer um de nós pode morrer antes do programa terminar hoje. Eu posso morrer sentado aqui ao microfone antes de terminar esse programa. Há muitas coisas que não sabemos. Nós não sabemos se vamos ter uma doença terminal, não sabemos se vamos estar envolvidos em um acidente ou em uma tragédia. Há muitas coisas que realmente não sabemos, mas há muitas coisas que nós sabemos. Por exemplo, o versículo 22 diz, porque sabemos que toda a criação geme e está juntamente com dores de parto até agora. Não há necessidade de ler um livro para perceber isso. Não há necessidade de ir para a faculdade para saber disso. Eu sei que nós vivemos em uma criação que geme. Sabemos disso. Isso é algo que nós sabemos. Em segundo lugar, no versículo 28, encontramos algo que sabemos. Mas eu quero que você observe as pessoas que estão envolvidas. A quem se refere quando o versículo diz, e sabemos? Bem, Paulo está escrevendo aos crentes somente, não aos incrédulos. É errado citar Romanos 8:28 para uma pessoa não salva. Eu vi uma vez uma jovem encorajando uma amiga não salva que estava passando por provações, dizendo que tudo coopera para o bem. Mas isso não é o que diz no versículo. Ele diz que todas as coisas cooperam, mas diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Há certas pessoas envolvidas nesta passagem. As palavras e sabemos referem-se aos cristãos, e sabemos que o capítulo 8 é somente para aqueles que são salvos, porque diz que não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Aqui em Romanos 8 se refere àqueles que estão em Cristo Jesus. Então aqui surge uma pergunta. O versículo 28 diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, para aqueles que amam a Deus. Memorize isso. Agora, eu não tenho certeza de que todos os cristãos amam a Deus da maneira que deveriam. Às vezes é muito difícil cantar algumas músicas. Por exemplo, alguns cantam em nossas congregações, eu amo a Cristo. Bem, às vezes acho que é muito difícil cantar essa música. Jesus disse, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E eu nem sempre sou um cristão obediente em tudo, como deveria ser realmente. Mas nesta passagem, as pessoas envolvidas são os cristãos que amam a Deus. E vemos aqui que o positivo é a segurança. Não há suposição. Não há perguntas. Sabemos que podemos ter a certeza de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em João 21, versículos 15 e 17, Jesus perguntou a Pedro 3 vezes, você me ama? E Pedro disse, sim, você sabe que eu te amo. Então o Senhor disse, apacenta as minhas ovelhas. Em outras palavras, se você me ama, você estará envolvido em coisas que têm a ver comigo. Estamos vivendo de forma egoísta e não para o Senhor? Então, amados, não estamos mostrando o nosso amor por Deus. Bem, agora eu quero me concentrar em algumas particularidades do texto. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas, não algumas coisas, não poucas ou muitas, mas todas as coisas. Sim, as coisas ruins e também as maravilhosas. As provas, sim, os triunfos, as alegrias e também as tristezas. Todas as coisas. Nada está excluído. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Agora, vamos ver o processo pelo qual todas as coisas cooperam para o bem. O texto não diz que todas as coisas são boas. Não é isto que está escrito aqui. Não está dizendo que ficar doente é bom. Não, não é isso. Ele não diz que quando alguém perde o seu trabalho é bom. Não diz que quando uma criança morre de repente é bom para os pais.
Não, o texto não diz que os tornados e furacões, erupções vulcânicas e inundações são bons. Não, o texto não está dizendo isso. Ele diz que todas as coisas cooperam para o bem. Há um processo envolvido aqui. Deus está trabalhando nos bastidores para fazer que todas as coisas cooperem para o bem. Agora, não é fácil entender esta verdade. Mas, amado, é verdade. E é uma verdade que precisa ser compreendida. Sim, eu sei que isso é difícil de entender em meio a tantas provas difíceis que enfrentamos. Geralmente palavras tais como todas as coisas estão limitadas às coisas mencionadas no texto. Eu não gosto de tirar um texto fora do contexto. Se eu não tenho certeza do que um versículo significa, volto e leio o versículo que precede e que se segue. Este texto é parte de um contexto e a cena é muito importante. Costumamos dizer que todas as coisas, sem exceção, e eu creio que é apropriado manter as palavras todas as coisas limitadas ao que está no contexto, ou seja, o contexto refere-se aos sofrimentos do tempo presente. Nós vivemos em uma criação que geme, versículo 22. As aflições do tempo presente, versículo 18. Os cristãos gemem, toda a criação geme e as aflições do tempo presente. Bem, tudo isso praticamente abrange todas as dificuldades da vida no contexto. Todas as coisas são limitadas às aflições do tempo presente. Isso não quer dizer que outras coisas, além das aflições, não cooperem para o bem das coisas principais no contexto, ou seja, as aflições do tempo presente. O autor de Romanos quer que todos os cristãos compreendam que Deus está por trás das cenas e que está trabalhando e que as dificuldades e provações e os sofrimentos do tempo presente, todos eles trabalham juntos para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que às vezes você não perceba isso de imediato, a afirmação de Deus é essa, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Bem, sabemos o ponto positivo do texto, que todas as coisas. Sabemos o ponto principal, os sofrimentos do tempo presente. Sabemos o processo, que estas coisas cooperam para o bem, e vimos as pessoas envolvidas, aqueles que amam a Deus. Deus faz com que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que o amam. Portanto, vemos que é Deus que faz que todas as coisas cooperem para o nosso bem, em nossas vidas. Não olhe apenas para o presente, é tolice estar amarrado ao que acontece agora. Paulo vai mais longe, ele desafia o povo de Deus a ver além do presente. Eu não posso viver para o hoje, eu tenho que ver o quadro completo, como Deus mostra em sua palavra. E o quadro completo me desafia e me fortalece. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deixe-me fazer uma pergunta. Você tem certeza que você compreendeu o ponto principal destes versículos? Você é um filho de Deus? Se a resposta é sim, então você pode dizer que ama o Senhor? O final do capítulo refere-se ao amor de Deus por nós. Versículo 39. Nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O versículo 28 refere-se ao nosso amor por Ele, e o versículo 39 ao seu amor por nós. Nada pode nos separar do amor de Deus. Esta é a nossa segurança eterna. Esta é a segurança para o presente, o desafio para hoje. Sabemos que para os que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem, isto é, os que são chamados segundo o seu propósito. Agora, querido, talvez você não possa ver, mas está aqui nesse versículo. E um dia eu e você seremos capazes de olhar para trás, para as experiências e sofrimentos do tempo presente e sermos capazes de ver como eles cooperaram para o nosso bem. Eu posso olhar para trás e ver algumas experiências em minha própria vida, nada agradáveis, eu sei, mas quando eu lembro, eu posso ver como Deus estava por trás das cenas e fazendo com que todas essas coisas contribuíssem juntamente para o meu bem. E eu sei que quando eu olho para trás, este versículo se cumpriu em minha vida. Eu sei que para alguns de vocês que conhecem e amam a Deus, também afirmam que este versículo é uma grande verdade. Eu olho para trás e agradeço a Deus que todas as coisas cooperaram para o meu bem. Até mesmo os sofrimentos do passado tornaram-se bênção, porque eu amo o Senhor e quero sempre servi-lo. No Antigo Testamento temos alguns exemplos disso. José é um exemplo clássico.
Lembre-se de como seus irmãos o colocaram em um poço e o venderam como escravo. E anos mais tarde, José foi governador do Egito e se tornou responsável pela distribuição de alimentos em tempo de fome. Seus irmãos foram para o Egito sem sequer imaginar que José estava lá, encarregado de distribuir a comida para as famílias necessitadas. E ele disse a seus irmãos: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Gênesis 50:20. Sim, muitas coisas acontecem ao Filho de Deus, que aparentemente parecem estar contra ele. Mas, amigo, isto não é verdade. Se você e eu amamos ao Senhor Jesus, então este versículo 28 deve ser parte da nossa experiência diária. Vamos começar a memorizar esse versículo? Agora repita comigo. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Que Deus abençoe você. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Leman Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.